mais um episódio, O Mistério dos Anjos. Já é o programa 3, né? Para mim, nós vamos fazer aqui uma recapitulação rápida do que falamos no último programa, tá bom? Pode passar aí. Nós vimos no último programa que a Bíblia não fala quantos anjos existem, mas ela informa que o número dos anjos do Senhor constitui um grande exército. Né? Então é um número enorme, milhares de milhares, milhares, né? Então vocês podem acompanhar depois Salmo 68, versículo 17. Vimos também que o Senhor Jesus, no momento ali que os soldados romanos vêm para perseguir ele, Pedro corta a orelha de um soldado e ele fala: olha, guarda a espada. Você não sabe, se eu rogasse ao Pai, né, ele mandaria para mim 12 legiões de anjos para me socorrer. Então a gente viu ali que se Jesus quisesse, poderia recorrer ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos. Vimos também que, segundo Tomás de Aquino, era um padre estudioso, ele fala que existem 3 hierarquias de anjos. Vamos falar então sobre a primeira hierarquia de anjos: querubins, serafins e tronos. Esses 3 seres aí, essas 3 classes, são os seres mais próximos de Deus e têm uma relação direta com o próprio Deus. Então nós vimos que os querubins, né, que é a primeira classe, os querubins aparecem diversas vezes no texto bíblico como anjos protetores. Comentamos isso na semana passada, né, só confirmando, tá? Vimos também na semana passada que lá em Êxodo fala que sobre a Arca da Aliança havia imagens de querubins. E também vimos que os querubins, mais do que qualquer criatura, são destinados para revelar o poder e a majestade, a glória de Deus. Eles são os guardiões do trono de Deus, os querubins. Eles são guardiões, tá? Então vamos ler Ezequiel capítulo 10, versículo 20, versículo 21, tá? Ó, o verso 20 diz assim, ó: são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. É o capítulo 10, versículo 20 e 21. Tá? Olha o versículo 21. Ó. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. E havia, uma semelhança de mãos de homem debaixo das asas. Então eles tinham aí 4 rostos, né? E eles tinham ali 4 asas e tinham ali debaixo das asas mãos de homem. Vamos ler também agora, vamos pular para o verso 14. Vamos voltar, né? Lemos o 20, o 21, agora vamos voltar para o verso 14. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de um querubim. É isso que está aí? É isso, né? Algumas pessoas perguntam: se está dando aqui a característica de um querubim, como é que ele vai falar que o rosto do primeiro era o rosto de um querubim? Né? Daqui a pouco eu explico para você. Aqui fala que o do segundo, o rosto era de homem, e do terceiro, o rosto de leão, e o do quarto, o rosto de águia. Confere aí, né? Isso aqui está na Bíblia, versão Almeida, revista e atualizada. Revista atualizada, Nova Almeida, várias versões está escrito assim. Na versão Nova Versão Transformadora, né, está dizendo assim, ó: cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de um boi. Lá fala um rosto de querubim, que fala um rosto de boi.
Por que fala rosto de boi? Tá? Por quê? Na tradução ali, essa imagem do querubim era uma imagem conhecida pelo povo de Israel. E agora eu vou passar aqui umas imagens. Olha que interessante. Entre os pagãos, eles tinham também alguns guardiões dos seus templos, que eram semelhantes às características do querubim. Então, quando você... os babilônios, eles tinham o quiribu. O quiribu era um guardião do templo dos babilônios. Ele era um ser alado, híbrido, com um corpo de touro, com asas e rosto humano. Esta figura era conhecida pelo povo de Israel. Entendeu? Essa figura. Porque o povo de Israel foi muito influenciado pela Assíria e também pela Babilônia. Então, entre os assírios entre os babilônios, tinha esse quiribu, que era o guardião do templo. Lembra que eu falei que o querubim era um guardião? Aí, na língua dos babilônios, quiribu, se traduzindo para o hebraico, vai ser querubim, entendeu? Aqui, já entre os assírios, tinha o Shedu, também era um guardião do templo. Veja que é bem parecido com o outro. Aqui ele é um ser alado, híbrido, com corpo de leão, não de touro. Os babilônios eram de touro. Aqui é um corpo de leão e com asas e rosto humano. Os assírios também tinham um outro. Esse aqui a gente não sabe o nome, né, dele. Não encontrei o nome dele. Esse outro guardião do templo assírio também, ele é um ser alado, híbrido, de corpo humano, com asas e cabeça de águia. Ele era também um guardião do templo, né, dos assírios. Veja que a Bíblia, ela tem bastante paralelo com as mitologias dos povos que viviam na época, tipo os assírios, os babilônicos, os egípcios. Havia muita dessas mitologias que o povo de Israel viveu lá no Egito, viveu na Babilônia, né? Então eles receberam um pouco dessas influências. Então você vai perceber que dentro da Bíblia você traz algumas coisas que são semelhantes. Isso quer dizer que tudo que era das outras nações, eles estavam tudo errado? Não. Acontece que eles praticavam de um jeito ou colocavam imagens de algumas coisas e Deus ele foi revelando para o povo de Israel aquilo que era válido e aquilo que não era. Entendeu? Então, a gente vai ver também na Bíblia Deus colocando ali a imagem mandando Moisés fazer uma imagem de uma serpente no deserto, erguendo a serpente, e aí todo mundo que olhava para a serpente era curado. E aquilo ali era uma alusão, né? Era tipo uma tipologia ao Cristo que era crucificado, que ia ser crucificado. Tá? Então é interessante que essas imagens dos babilônios, eles estavam marcados na mente dos israelitas. Então quando se falavam um querubim, logo eles lembravam do querubim do quê? Dos assírios, dos babilônicos. Ele tinha essas imagens. Quando Ezequiel ele vê a visão, ele identifica essas 4 figuras. Né? Então vamos lá, tá vendo? Então tá ali as 3 imagens. Estas são figuras de seres que eram adorados pelos babilônios, pelos assírios, mas representavam os querubins. Isso quer dizer que alguma pessoa pode perguntar, mas na Bíblia não fala?
né? Não farás para ti imagens de esculturas. Não é isso? A Bíblia não fala assim? A Bíblia fala para não fazermos imagens de esculturas com o objetivo de adorar essas imagens. Prestar cultos a essas imagens. Como se essas imagens fossem deuses. Abra aí 1 Reis, no capítulo 6, versículo 23. Nós vamos ler, ó, do 23 até o 29. Depois nós vamos pular para o 35, tá bom? Aqui diz assim, ó. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Aqui Salomão, né, junto com os artistas ali, ele mandou esculpir uma imagem de um querubim. Esse querubim tinha 4,5 metros de altura. Alguns estudiosos dizem que essa altura era a altura original de um anjo, né? Eles dizem que essa é a altura de um anjo. E que o ser humano, ele quando foi criado um pouco menor, com 4 metros. Até se a gente for pesquisar, a Ellen White, ela fala que Adão tinha 4 metros, tá? Então, essa era a altura, 4 metros era a altura do ser humano, 4,5 metros era a altura do anjo. A Bíblia fala lá em Salmos, fala que Deus criou os anjos, o ser humano um pouco menor que os anjos, tá? Aqui o 24, ó. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros. Se contasse de uma ponta de uma asa até a outra ponta, daria 4 metros. Está acompanhando aí? Olha o 25, ó. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. Versículo 26. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. O 27. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava em uma parede e a asa do outro encostava na outra parede. As suas outras asas encostavam uma na outra, no meio do santuário. O 28, ó. Ele revestiu os querubins de ouro. O 29. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Então, dentro do templo de Salomão, havia várias imagens de querubins. E como que eram essas imagens dos querubins? Não era a imagem que nós vimos lá no começo, que era 4 cabeças. Não. Eram imagens variadas. Um no formato do leão, um corpo de leão, um outro com o corpo do boi, o outro com a cabeça da águia. Entendeu? O verso 35, ó. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu todas igualmente de ouro batido. Falamos semana passada sobre os serafins. Eles são mencionados como sendo anjos dedicados à adoração constante ao Senhor. Já falamos bastante, né, sobre os querubins na semana passada. A palavra hebraica saraf significa, não sei se pronuncia corretamente assim, né? Significa queimar ou incendiar. Talvez uma alusão a tradições bíblicas onde Deus é comparado a um fogo ou mesmo a um fogo consumidor. Né? E nós falamos também que os serafins, eles tinham 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 asas voavam e 2 asas cobriam os pés. Está lá em Isaías capítulo 6. Tá?
E falamos também que os serafins, eles eram os sacerdotes de Deus. Eles estavam ali em constante adoração ao Senhor. Agora, o arcanjo. Falamos também, semana passada, bastante sobre o arcanjo. Tá? Então, assim, eu vou lançar depois um vídeo que a gente fez semana passada, onde a gente fala bastante. Nós gastamos bastante tempo aqui falando sobre arcanjo. Então, hoje eu vou passar resumidamente pelo arcanjo. Aí depois, se quiser reassistir lá o vídeo, pode ir lá. Então, arcanjo. Apenas Miguel é mencionado na Bíblia pertencente a esta classe. O arcanjo, ele não faz parte da primeira hierarquia. Mas eu trouxe o arcanjo aqui já para mostrar para você que o arcanjo, ele é o principal de todos os anjos. Ele é o principal de todos. Né? E somente Miguel é mencionado na Bíblia como pertencente a essa classe. Falamos que este era o próprio Jesus, né? No vídeo que a gente vai colocar no YouTube, está lá falando que Jesus era o próprio Miguel.